Todo mundo conhece o termo efeito estufa, mas o que realmente significa? Sabemos que uma estufa é feita de materiais transparentes como o vidro, que permite que a luz do sol passe. Quando o ar no interior aquece, fica aprisionado dentro. É por isso que é sempre mais quente dentro de uma estufa. No planeta Terra, são os gases da nossa atmosfera que fazem o mesmo trabalho de uma estufa. Todos os dias, a luz solar passa pela atmosfera e aquece a superfície do nosso planeta, e a maior parte da energia deste calor é irradiada de volta para o espaço. Assim como a camada de vidro de uma estufa, os gases do efeito estufa na nossa atmosfera evitam que parte do calor escape. Quanto mais desses gases estão presentes, mais quente fica. Nos últimos 150 anos, o nível de gases do efeito estufa na atmosfera aumentou, o que levou ao aquecimento global do planeta, o chamado efeito estufa. A atividade humana produz muito gases do efeito estufa. O dióxido de carbono, CO2, é o principal gás do efeito estufa. Ele é liberado quando as coisas queimam, e as pessoas queimam um monte de coisas. Por exemplo, nós queimamos combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás. CO2 também é liberado por queimadas de florestas. Processos agrícolas e industriais também geram gases do efeito estufa, como os óxidos de nitrogênio, que são liberados de fertilizantes químicos, e o metano, que é gerado pela decomposição de lixo e da criação de gado. Finalmente, há os gases fluorados, utilizados em refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado. O Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas, o IPCC, é um organismo das Nações Unidas que assessora governos sobre as últimas pesquisas climáticas. Em 2013 e 2014, o IPCC publicou seu último relatório de avaliação, que foi escrito por 831 cientistas e tinha 5.439 páginas. De acordo com o relatório, há mais CO2 na atmosfera agora do que existia há centenas de milhares de anos. Nós estamos emitindo mais CO2 do que a natureza pode absorver. E além disso, nossas emissões de CO2 estão aumentando quase todos os anos. Mas e quanto ao efeito estufa? Será que o mundo está realmente se aquecendo? Desde 1850, quando os registros instrumentais começaram, as temperaturas médias globais aumentaram em cerca de 0,9 graus Celsius. A Organização Meteorológica Mundial relata que 2014 foi o ano mais quente já registrado. Além disso, 14 dos 15 anos mais quentes ocorreram no século XXI. As temperaturas médias subiram rapidamente desde a década de 70. Essa tendência de aquecimento está diminuindo desde 2000, mas ainda continua. De acordo com o IPCC, é extremamente provável que o aquecimento global seja causado por atividades humanas. A grande maioria dos cientistas do clima concorda que gases de efeito estufa provocados pelo homem estão contribuindo para as mudanças climáticas. Mas a complexidade do sistema climático da Terra faz com que eles não entendam tudo o que provoca esta mudança. Por exemplo, à medida que o gelo e a neve derretem, eles vão refletir menos luz solar de volta ao espaço, provocando mais aquecimento. Por outro lado, a queima de combustíveis fósseis produzem fuligem e pó, que refletem a luz solar de volta para o espaço. Finalmente, há também fatores naturais, como a atividade solar, vulcões e ciclos de tempo, que contribuem para a complexidade. Apesar dos diversos fatores que influenciam o nosso clima, os dados sugerem que o aquecimento continuará. Se o aquecimento da Terra continuar, os efeitos serão mais amplos. Temperaturas mais elevadas contribuem para ondas de calor mais frequentes e secas. Uma atmosfera mais quente também pode conter mais vapor de água, levando a chuvas extremas e inundações mais frequentes. O IPCC estima que o nível do mar subirá até 1 metro neste século. Pesquisas mais recentes sugerem que o nível do mar pode subir ainda mais rápido.
como resultado do derretimento das geleiras no oeste da Antártida. O Polo Norte é também afetado. Os últimos 5 anos têm visto menos gelo marinho no verão do que na média. Um mar livre de gelo marinho de verão no Ártico teria um impacto dramático sobre as populações indígenas, bem como sobre a vida selvagem. Os cientistas esperam que a mudança climática tenha um impacto severo sobre a infraestrutura, alimentação, abastecimento de água e saúde humana. A maioria das grandes cidades estão em zonas costeiras, com menos de 10 metros de altitude, estando muito vulneráveis a danos de infraestrutura. Há também um risco significativo para a vida humana, especialmente nos países em desenvolvimento, uma vez que cidades com assentamentos informais são mais afetadas por condições climáticas extremas. Quanto à água e à comida, o IPCC já liga as mudanças climáticas à queda dos rendimentos nas safras de milho e trigo. Os preços dos alimentos podem subir e empurrar muitas pessoas abaixo da linha da pobreza. As mudanças climáticas irão afetar diretamente a saúde das pessoas, reduzindo a disponibilidade de alimentos e água potável, aumentando eventos climáticos extremos, como inundações, tempestades e ondas de calor, e contribuindo para a propagação de doenças infecciosas. Indiretamente, a mudança climática pode causar mais conflitos como resultado do desemprego, da fome, da migração e da agitação. A mudança climática já ameaça a vida selvagem em habitats únicos, como os recifes de coral e no Ártico. Se o cenário continuar assim, até 2100, as temperaturas globais vão subir cerca de 3 a 4 graus, com sérios impactos. Aquecendo acima de 3 graus, poderá acontecer extinção em massa de espécies selvagens. Acima de 4 graus, os recifes de coral morreriam quase inteiramente. Embora a mudança climática já afete rendimentos das safras de trigo e milho, um aumento de 4 graus poderia representar grandes riscos para a segurança alimentar global. Mesmo assim, mudanças climáticas moderadas trarão alguns benefícios em países relativamente frios. O aquecimento poderia estender a estação de crescimento de culturas agrícolas, reduzir a mortalidade em razão de baixas temperaturas e diminuir o custo de aquecimento. O derretimento do gelo do Mar Ártico poderia permitir o transporte marítimo por todo o norte da Rússia. No entanto, essas mudanças também podem trazer novos riscos com elas, como a propagação de doenças e pragas. Enquanto isso, o derretimento do gelo e permafrost já estão debilitando estradas, dutos e postes de eletricidade do Ártico. Então, como nos adaptamos às mudanças climáticas? A adaptação implica em se preparar para os impactos que já estão acontecendo ou para aqueles que se espera que ocorram num futuro próximo. Exemplos de adaptação incluem desenvolvimento de culturas agrícolas resistentes à seca, sistema de alerta de tempestade, defesa costeira e melhores respostas a desastres. No entanto, mesmo com essas medidas em vigor, se as emissões de carbono continuarem, as mudanças climáticas continuarão a se agravar e podem criar condições que serão muito caras ou até mesmo impossíveis de se adaptar. Para uma solução a longo prazo, a adaptação deve ser implementada em conjunto com cortes significativos das emissões de carbono. Uma percentagem significativa do CO2 que emitimos hoje ainda estará na atmosfera nos próximos 1000 anos. Mesmo que todo mundo parasse com todas as emissões amanhã, o mundo continuaria a aquecer. Limitar o aquecimento médio global a não mais de 2 graus Celsius é um alvo politicamente definido. Ele exigiria que as emissões globais de gases de efeito estufa parassem de subir até o mais tardar 2020. Até 2030, eles terão que cair para níveis abaixo de 2010. A longo prazo, para que se alcance o limite de 2 graus, as emissões teriam que diminuir em metade até 2050 e cair para perto de zero ou abaixo até 2100. Por outro lado, na última década, as emissões efetivamente aumentaram em mais de 2% ao ano.